Olá, nono ano, bom dia. Então, aqui a gente vai tentar ver um pouquinho sobre as principais características dentro de uma tabela periódica que a gente precisa saber, ok? Toda tabela periódica nos fornece uma legenda, tá? Na legenda da nossa tabela periódica aqui, ela vai fornecer, ó, o símbolo do elemento, identificar onde que fica localizado o símbolo. Aqui, esse número de cima, ela diz que é o número atômico, e esse número de baixo, o número de massa. A nossa legenda aqui também está representando o nome do elemento. Então, esse daqui é o hidrogênio, ele é colocado aqui, né? O hidrogênio, ele é o primeiro elemento da nossa tabela periódica. Coisa muito importante que vocês precisam saber, gente. Os elementos químicos são escritos com... O símbolo do elemento químico, ele é escrito com letra de forma, ok? Maiúscula sempre, quando é formado com uma única letra. Quando o elemento é formado por duas letras, a gente representa a primeira letra maiúscula e a segunda minúscula, ok? Vocês não podem se esquecer disso, que isso é um erro gravíssimo na química, tá bom, pessoal? A tabela periódica, ela é toda organizada em ordem sequencial de número atômico, tá? Em ordem crescente de número atômico, em linhas. Então, aqui nós temos o hidrogênio, que tem número atômico 1. Do outro lado, nós temos o hélio, que tem número atômico 2. Vindo aqui o lítio, que tem número atômico 3. O berílio, número atômico 4. O boro 5, carbono 6, nitrogênio 7 e assim por diante, tá vendo? Então, a gente percebe que vai sendo uma ordem crescente de número atômico aqui na nossa tabela periódica, tá vendo? Outra coisa importante que a gente precisa saber é sobre a classificação. Aqui mostra pra gente, olha, nessa classificação, onde ficam localizados os elementos representativos, que são nessas colunas aqui, ó, tá vendo? Os elementos de transição, aqui são chamados de transição externa e transição interna, e os gases nobres, tá? Referente a essa classificação, também temos os metais, né, que são os elementos localizados em toda essa região aqui da tabela periódica, os não metais e os gases nobres. A tabela periódica, gente, ela possui linhas na horizontal e possui colunas na vertical. As linhas da tabela periódica na horizontal são chamadas de períodos. Existem 7 períodos, ó, de 1 a 7. Por que são 7 períodos, né? Vocês devem estar pensando, já tem alguma coisa em comum. Também existem 7 camadas eletrônicas, não é? K, L, M, N, O, P e Q. Cada uma dessas linhas representa uma camada eletrônica. Como assim? Todos os elementos que são colocados no primeiro período, né, na primeira linha horizontal aqui da nossa tabela, possuem apenas uma camada, ou seja, só possuem a camada K com os seus elétrons disponíveis ali, tá? O segundo período possuem 2 camadas eletrônicas, ou seja, eles possuem a camada K e a camada L. O terceiro período possui 3 camadas eletrônicas, sendo a camada K, L e M. E assim por diante até finalizar aqui o 7º período, ok? Todos os elementos da mesma família, eles possuem a mesma quantidade de elétrons na última camada, ok? Antigamente, gente, a tabela periódica ele era classificado em família A, que era aqui, ó, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Hoje em dia, ela é numerada de ordem sequencial, ó, de 1 até 18, que são 18 famílias. Todos os elementos que são localizados na mesma família, eles têm propriedades químicas semelhantes, tá, pessoal? Relacionado a essa família A é muito interessante, por quê? Porque todos os elementos localizados na família 1A, por exemplo, tem apenas um elétron na sua última camada, independente se essa camada é a K, se essa camada é a L, se essa camada é a M, todos eles têm um elétron na sua camada de valência, ou seja, na última camada, ok? Todos os elementos que são localizados na família 2A possuem 2 elétrons na sua última camada. Todos os elementos localizados na família 3A
possuem 3 elétrons na última camada. Todos os elementos da família 4A possuem 4 elétrons na última camada e assim por diante até finalizar na família 8A, que possuem 8 elétrons na sua última camada. Lembra que nós falamos que todos os elementos, ao fazer a distribuição eletrônica, só podem ter o máximo de 8 elétrons na sua última camada? Pois é. Aqui nós só temos exceção do hélio, né? Porque o hélio ele só tem 2 elétrons no total. Então, os 2 elétrons completam toda a primeira camada, que é a camada K. Nessa outra tabelinha aqui, a gente pode perceber um outro tipo de classificação aqui, né, pessoal? Ó, todos esses elementos representados de azul são metais, ok? Os metais, eles têm características em comum. Por exemplo, a maior parte deles é sólida no estado, né, fundamental, tá? Eles possuem alto ponto de fusão e ebulição. Eles têm capacidade de conduzir eletricidade e o calor. Eles são maleáveis, ou seja, eles podem ser moldados, e eles são dúcteis, ou seja, podem ser transformados em fios, ok? Aqui nós temos os não metais. Todos os não metais, eles têm características contrárias aos metais. Percebemos que o hidrogênio ele está aqui com uma cor diferente, porque o hidrogênio ele não se encaixa em nenhuma característica relacionada aos outros grupos da tabela periódica. E aqui de amarelinho nós temos os gases nobres, ok? Os gases nobres, eles já são elementos estáveis. Os gases nobres não conseguem se ligar a nenhum outro tipo de elemento da tabela periódica. Por quê? Porque eles completam a última camada, ok? Então, eles não têm necessidade de se ligar a outro elemento. Uma curiosidade é que o nosso mercúrio aqui, que é um metal, tá? Ele é o único metal encontrado no estado líquido. Todos os outros metais são encontrados no estado sólido na natureza. Aqui nós temos a tabela de Linus Pauling, tá? Para fazer a distribuição eletrônica dos elétrons nos subníveis de energia. Relacionado a esses subníveis de energia que nós estamos falando, a gente vai ter o seguinte. Nessas duas primeiras colunas aqui, todos os elementos são subnível S, tá? Aqui nessas 6 colunas, nós temos o subnível P. Nessas 6 colunas, 6 famílias. Aqui no interior, nessas 10 famílias, nós temos o subnível D. E aqui embaixo nós temos o subnível F, ok? Então fica S, P, D e F. Pessoal, essa daqui é a tabelinha conhecida como tabela de Linus Pauling, tá bom? Através dessa tabela a gente consegue fazer a distribuição dos elétrons em subníveis de energia, ok? Essa tabela de Linus Pauling ela é composta por todas as camadas eletrônicas K, L, M, N, O, P e Q, sendo cada um desses números correspondentes a uma camada eletrônica, certo? E essas camadas, elas possuem subníveis de energia, que são as letrinhas S, P, D e F. O subnível S comportam 2 elétrons, o subnível P comportam 6 elétrons, o subnível D comportam 10 elétrons e o subnível F comportam 14 elétrons. Beleza. Lembra que nós falamos que na camada K cabiam apenas 2 elétrons? Olha ele aí, ó. A camada L não comportam 8 elétrons? Então, 2 do subnível S e 6 do subnível P. Olha só, tá vendo? Como tudo faz sentido agora? Camada M, ó, comportam 18 elétrons, porque são 2 do subnível S, 6 do P e 10 do subnível D, ok? E assim por diante. Beleza. Para a gente fazer a distribuição eletrônica através dessa tabelinha de Linus Pauling, a gente vai seguindo essas setinhas. Por exemplo, se eu fosse fazer a distribuição eletrônica do lítio, o lítio tem número atômico, deixa eu olhar aqui na minha tabelinha, o lítio tem número atômico 3, ok? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai seguindo essas setinhas aqui, ó, 1s2, esse número 2 aqui é a quantidade de elétrons. Então, do lítio seria 1s2, aqui já foram 2 elétrons, vai faltar apenas 1. Aí, eu começaria aqui de novo, na pontinha da seta, 2s1.
porque o lítio só tem um elétron. Então, ficaria 2 aqui de cima mais 1, ficaria a distribuição eletrônica do lítio. Mas nós não vamos nos prender a essa tabela no momento. A gente só quer entender a distribuição, como que os elementos são colocados ali na nossa tabela, né? Por que que ele fica exatamente daquele local ali na nossa tabela periódica? Isso a gente vai descobrir através dessa tabelinha aqui. Então, para isso, nós vamos fazer a distribuição eletrônica de 2 elementos. Um deles vai ser o que está composto na nossa atividade de hoje, beleza? Pessoal, então olha só, aqui eu fiz a distribuição para vocês do elemento potássio. Ele tem número atômico 19, então nós temos que distribuir os 19 elétrons presentes nele, ok? Começando aqui pela pontinha da nossa seta, nós vamos vir no 1s2, ó, foi o que eu coloquei aqui, ok? Sobe lá em cima novamente, 2s2, então até aqui foram 4 elétrons, ok? Sobe lá em cima novamente, temos o 2p6, 3s2. Sobe lá em cima novamente, temos o 3p6 e o 4, aqui eu coloquei 3, mas é 4s1. Por que S1, pessoal? Porque se a gente colocar 4s2, vai dar 20 elétrons. Então, a gente coloca o 4s1, beleza? Então, aqui eu distribuí os 19 elétrons do potássio, beleza? E agora a gente faz o quê? A gente vai lá na tabela periódica e a gente vai encontrar onde que o potássio está localizado. Então, pessoal, nós temos aqui que a última camada do potássio é a 4ª camada, certo? Então, o potássio vai estar no 4º período da tabela periódica, ó, na 4ª linha horizontal, ok? E ele termina em subnível S. O subnível S são localizados nessas duas colunas aqui, ó. S1 é na primeira coluna e S2 é na segunda coluna. Como ele terminou em 4S1, ele está localizado exatamente aqui, ó. 4º período, subnível S1. Então, aqui está localizado o potássio, ok? Agora, aqui nós fizemos a distribuição eletrônica do arsênio, número atômico 33. O arsênio, que é o elemento da nossa atividade lá, que está presente na última questão, ok? Fazendo a distribuição eletrônica do arsênio, a gente começa lá por cima no 1s2, ó, sobe a setinha 2s2, sobe a setinha 2p6, 3s2, sobe a setinha 3p6, 4s2, sobe a setinha 3d10 e 4p3. Por quê? Se a gente colocasse todos os elétrons, ia passar. A gente só quer distribuir 33 elétrons. Então, vamos fazer a contagem, ver se tá certinho, ó. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, com mais 3, 33. Então, fizemos a distribuição dos 33 elétrons do arsênio. Então, a gente percebe que o arsênio, ele está no 4º período da tabela periódica, ó, ele termina com 4 camadas eletrônicas e ele terminou com o subnível P com 3 elétrons. Vamos lá na tabela periódica ver aonde que o arsênio está localizado. Nós já vimos, né, que todos os subníveis P estão localizados nessa região da nossa tabela periódica, ok? Então, o arsênio está no 4º período, vamos contar. 1, 2, 3, 4. Então, ele poderia estar em qualquer lugar aqui do nosso 4º período, ok? Só que, como ele terminou em subnível P, nós sabemos que ele está do lado de cá, certo? Subnível P3, então, a gente vai começar a contar a partir daqui, ó. 1, 2, 3. Então, ele está nessa coluna. Então, ele está no 4º período e aqui na família 15, ou família 5A, ok? Aqui nós temos o arsênio. Então, é aqui que ele está localizado. Então, pessoal, basicamente é isso que nós precisamos saber sobre a tabela periódica, ok? Lembrando que achar um elemento na tabela periódica é como se a gente brincasse de batalha naval, né? Não sei se vocês já brincaram alguma vez na vida. Mas, por exemplo, se eu perguntar para vocês qual é o elemento químico localizado na tabela periódica que está na família 11, localizada no 5º período. Então, a gente vai, ó, 5º período, família 11. Qual seria esse elemento?
A prata, tá vendo? Símbolo Ag, número atômico 47. Então, é muito fácil a gente encontrar os elementos na tabela periódica assim. Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês é a questão dessas famílias aqui, que são os lantanídeos e os actinídeos. Todos esses elementos aqui, que são os lantanídeos, que estão representados aqui de lilás na minha tabela periódica, eles estão localizados dentro desse único quadradinho. Então, todos esses elementos aqui, gente, dos lantanídeos, eles estão na família 3, no 6º período da tabela periódica, tá? Todos os actinídeos estão na família 3, no 7º período da tabela periódica, ok? A gente pode perceber até pelo número atômico, ó. Aqui no rádio é 88. Então, o actínio começa aqui 89, depois 90, 91, e vai até aqui o laurêncio, que é o número atômico 103. Depois a gente começa aqui no Rutherford, ó, com o número atômico 104, tá vendo? Então, pra gente perceber que já é uma sequência mesmo de número atômico na nossa tabela periódica. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre isso, tá? Mas qualquer dúvida, gente, por favor, me comuniquem, tá bom? Até semana que vem, gente. Beijos, tchau.